E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo ou quiserem que eu faça mais um exercício, se inscrevam no canal ou comentem um direct no Instagram, tá legal? Então, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje nós vamos finalizar com o conteúdo de escoamento permanente uniforme. E vamos apresentar mais um dentre milhões de exercícios que eu já apresentei aqui, ok? Mas esse exercício é especial, porque esse é um exercício de concurso. Eu sei que muitas pessoas aqui que estão nesse canal estão atrás não somente do estudo de hidráulica para as disciplinas, mas também para passar em algum concurso, seja para algum cargo específico, para professor, para técnico, entre outras coisas. E uma coisa que tem em especial nos concursos é que normalmente eles não dão o formulário. Se eles não dão o formulário, nós temos duas opções. A gente tem que decorar todas as fórmulas, a primeira opção, que eu não recomendo. E a segunda opção, que é a mais recomendada, é saber as fórmulas principais e entender o processo para conseguir chegar nas demais. Tá legal? Mas não se preocupem, eu vou deixar isso mais claro para vocês, tá certo? Então vamos começar esta aula. Esse concurso foi realizado pelo DESC em 2022, referente a um cargo de professor efetivo de hidráulica, tá legal? Então, determinar a capacidade de vazão de um canal trapezoidal, já estudamos isso, conforme a figura 1. Então aqui nós temos um canal trapezoidal. Os taludes e fundo possuem coeficiente de rugosidade de Manningha de 0,02. Então ele já dá o coeficiente de rugosidade de Manningha, não precisa olhar em tabela. E a declividade de fundo é igual a 0,0005 metros por metro, ou seja, o nosso S0. Determine o comprimento adicional L na largura de fundo, que é necessário para que a capacidade de vazão seja 43% superior à calculada, sem alterar a profundidade do escoamento no canal. A inclinação dos taludes, nesse caso, a declividade de fundo e o material de revestimento das paredes e fundo permanecem iguais à situação original. Para a nova situação, calcule o número de Reynolds e o número de Froude, sendo a gravidade 9,81, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e a viscosidade cinemática como 0,894 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, também um pouco diferente. Traduzindo em miúdos, o que é esse problema? Nós temos 4 questões aqui, 2 maiores e 2 menores, né? A primeira questão é determinar a capacidade de vazão desse canal trapezoidal aqui, ou seja, é um problema de verificação. Okay? O segundo problema é, nós temos um canal e resolvemos alargar este canal, mantendo as mesmas características, só que ele vai ter uma largura de fundo nova. Então nosso objetivo é determinar as novas características geométricas do canal para atender uma vazão 43% superior à calculada. Então é um problema de dimensionamento, tá certo? Depois é o número de Reynolds, que é uma fórmula básica, e o número de Froude, que é outra fórmula básica, tá? Vamos passo a passo. Primeiro, a questão 1. Determinar a vazão do canal, ou seja, um problema de verificação. Então, pegando os dados relevantes para esse problema, a gente tem a capacidade de vazão de um canal trapezoidal, sendo que os taludes e o fundo, quer dizer que os taludes e o fundo são do mesmo material, eles têm esta rugosidade. E a declividade de fundo, nosso S0, é 0,005 metros por metro. Então está aqui o nosso canal trapezoidal, com a inclinação do talude descrita aqui também. Tá legal? Então vamos continuar. Qual é o primeiro passo de um problema de verificação? Determinar as características geométricas do canal. Tá certo? Mas aqui nós não temos dado as fórmulas da área molhada, nem do perímetro molhado e nem do raio hidráulico. Então o que acontece? Ou a gente decora aquelas fórmulas, ou nós utilizamos a geometria para calculá-las, o que é muito mais fácil. Então vamos lá, o que nós temos? Um canal trapezoidal. Então nós temos um trapézio. Lembram daquela aula de taludes diferenciados? Tá no card aqui, confiram. O que acontece? Naquelas aulas de taludes diferenciados, eu dividi esse trapézio em 3 pedaços. Vou fazer a mesma coisa.
Então eu vou dividir em um retângulo e 2 triângulos, ok? E agora fica muito mais fácil determinar cada pedacinho desses. Porque se aqui a base é 2, esse pedaço correspondente à base também é 2 metros. E a altura da lâmina d'água é constante durante toda essa seção, ok? Então tá, nós já temos aqui, aqui, aqui e aqui. Falta determinar a geometria desses 2 triângulos, que são iguais. Vamos começar pela parte laranjinha aqui, que é a largura de topo correspondente ao talude, ou seja, a largura do talude. Então, qual é esse valor aqui? Nós temos a proporção do talude. Por semelhança do triângulo, o que diz? Que para cada 1 metro de altura, nós temos 1 metro de largura. Então, já deu o resultado. Se é 1 metro de altura, é 1 metro de largura. E como os taludes são iguais, aqui também é 1 metro. Tudo certo? Falta só determinar essa parte cinza aqui, que corresponde ao tamanho total do talude. Aqui basta aplicar Pitágoras. Então, esse tamanho aqui, t ao quadrado, igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo as continhas, temos que t igual a raiz de 2 ou t igual a 1,41 metro. Se aqui é 1,41, aqui é 1,41, ok? Façam Pitágoras com calma em casa que vocês vão chegar a este mesmo resultado, tá certo? Então, já temos todos os pedaços do nosso canal trapezoidal, da nossa seção. Com esses pedaços, a gente consegue determinar as características geométricas deste canal. Quais que são? A área molhada e o perímetro molhado e, por consequência, o raio hidráulico. A área molhada, se a gente não tem a fórmula, a gente tem que olhar a geometria. O que é esse trapézio? É um retângulo e 2 triângulos. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, tá certo? Então a gente tem a área do retângulo, que é a base 2 vezes a altura 1, mais a área do triângulo, que é base 1 vezes a altura 1 dividido por 2. Como os taludes são iguais, eu vou somar 2 vezes. Logo eu tenho que minha área molhada é igual a 3 metros quadrados. Exato. Tá certo? O perímetro molhado corresponde às partes da seção do canal em contato com a água, que é a base e os 2 taludes. Então o perímetro molhado é a base 2 mais os 2 taludes, 1,41 mais 1,41. Ou seja, o perímetro molhado dessa seção é 4,82 metros. Tá certo? Então até agora nenhuma fórmula precisou ser decorada. A gente só está aplicando conhecimentos geométricos que a gente já tem ao longo da nossa vida. Agora vamos para raio hidráulico. Raio hidráulico é necessário saber como se calcula. Mas nós sabemos pela teoria que raio hidráulico é a área molhada pelo perímetro molhado. Então raio hidráulico é 3 por 4,82. Ou seja, o raio hidráulico é 0,621 metros. Então, até agora, a única fórmula que a gente precisa saber é do raio hidráulico. Para saber essa fórmula, precisamos entender o seu conceito. Agora finalizamos essa parte. O nosso coeficiente de rugosidade de Manninger já tem, e como a gente já tem as características geométricas, eu vou deixá-las salvos aqui, nós podemos calcular a velocidade e a vazão. Como nós calculamos a velocidade? Através da fórmula de Manninger. Isso nós precisamos saber, é o básico para lembrar de EPO. Então a fórmula de Manninger é 1 sobre n, vezes raio hidráulico na 2/3, vezes raiz de S0. Mas se você está estudando para um concurso, você aplicou essa fórmula milhões de vezes, você vai com certeza se lembrar. Tá certo? Então vamos lá. Qual é o coeficiente de rugosidade de Manninger? 0,02. Nosso raio hidráulico, 0,621. E nossa declividade de fundo é 5 vezes 10 na menos 4, ou 0,0005. Fechou? Então a nossa velocidade vai dar 0,814 metros por segundo, ou 81,4 centímetros por segundo. Agora vamos calcular a nossa vazão. Aqui é outra fórmula que vocês precisam se lembrar. Qual é essa fórmula? Equação da continuidade, onde a vazão é velocidade vezes a área. Mas essa fórmula é bem básica em hidráulica, então provavelmente você já tem na sua mente. Qual é a velocidade? 0,814. Qual a nossa área molhada? 3. Então a vazão que atravessa este canal é de 2,44 metros cúbicos por segundo. Então, gente, nós conseguimos determinar a vazão deste canal. Então encerramos a primeira parte do problema, tá certo? Agora vamos para a segunda parte. Determinar o aumento da largura de fundo.
Então o que acontece? Nós tínhamos um canal, ele foi alargado para suportar um aumento de vazão de 43%. Para facilitar os cálculos, o que acontece? Nós tínhamos uma largura de fundo 2 e aumentamos a largura de fundo em L. Então esse foi o aumento, não é a nova largura. Então o que acontece? Vamos chamar essa nova largura de fundo de Bzinho, tá certo? E depois a gente volta para calcular o L. Vamos primeiro calcular o Bzinho, tá certo? Nós já temos a configuração. Agora vamos dividir esse canal trapezoidal em vários pedacinhos. E é o mesmo princípio de antes. Aqui é a largura de fundo, agora desconhecida. Aqui em cima é a largura de fundo. A gente só esticou os canais. Os taludes ficaram exatamente iguais. Então as medidas dos taludes são as mesmas. 1, 1 e aqui 1,41. E por fim, o que mudou foi a vazão. Então o aumento da vazão foi de 43%. Como representamos o aumento de 43%? A gente pega o valor original, que é 2,44, e multiplica por 1,43, porque houve um aumento. Então, essa vai ser a nova vazão. Ou faça uma regra de 3, como preferir. Então, a nova vazão vai ser de 3,49 metros cúbicos por segundo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a vazão, nós temos a altura normal e queremos dimensionar o novo canal. Nós temos um problema de dimensionamento. Só que tem uma questão. Quando nós trabalhávamos com problemas de dimensionamento, a gente calculava o fator de forma, o fator dinâmico, o Mzão, o K2. Só que a gente tinha a razão de aspecto, que nós não temos a razão de aspecto. Então, mesmo que a gente tivesse aquelas tabelas do K2 ou as fórmulas do fator de forma e fator dinâmico, nós não conseguiríamos determinar. Por quê? Porque nós não temos a razão de aspecto, tá certo? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ser obrigados a usar um cálculo iterativo. Aqui está mais ou menos o esqueminha daquela aula de cálculo iterativo, como está no card aqui em cima, ok? Não deem bola para essas fórmulas por enquanto, tá? Porque eu não vou utilizá-las. Eu vou utilizar os princípios geométricos que a gente já calculou. Então como é que é o cálculo iterativo? Nós vamos adotar uma velocidade, que eu dou uma dica de ser 1. Com essa velocidade, a gente vai utilizar a equação da continuidade para calcular a área molhada. Como nós temos a altura normal, os taludes, a gente consegue calcular a largura de fundo para essa área molhada. Com a largura de fundo, nós conseguimos calcular o perímetro molhado. E com a área molhada e o perímetro molhado, calculamos o raio hidráulico. Tendo o raio hidráulico, calculamos Manning pela fórmula de Manning e comparamos. Se a velocidade calculada for igual à adotada, acertamos. É essa a largura certa. Caso contrário, a gente repete esse ciclo até conseguir chegar no valor correto, onde a velocidade calculada seja igual à velocidade adotada. Tá certo? Então vamos começar. Vamos começar com a primeira iteração, onde a velocidade é 1 metro por segundo. Como calculamos a área molhada, se não temos a geometria? Fácil. Temos a vazão e adotamos uma velocidade. Então vamos calcular a área molhada correspondente a essa velocidade. Então, vazão é velocidade vezes área molhada, equação da continuidade. Então, vazão é 3,49, a velocidade é 1. Nossa área molhada é de 3,49 metros quadrados. Tá certo? Então, temos a área molhada, que é a área total do fluido nesta seção. Temos todas as características geométricas. Então, com essa área molhada, nós conseguimos a largura de fundo para esta área molhada. Então vamos calcular. A nossa área molhada é um retângulo mais 2 triângulos. Então é base B vezes altura 1 mais as áreas dos triângulos que a gente já calculou, que é base 1 vezes altura 1 dividido por 2, base 1 vezes altura 1 dividido por 2. Ok? Então nossa área molhada a gente já tem, substitui o valor. Temos que é 3,49 igual a B mais 1. Temos que a nossa largura de fundo suposta, considerando essa velocidade, é de 2,49 metros. Tá certo? Vou deixar esse valor salvo aqui. Nós temos a largura de fundo agora suposta. Então podemos calcular o perímetro molhado e o raio hidráulico. Perímetro molhado é a base mais os 2 taludes. Então é 2,49 mais 1,41 mais 1,41, que dá 2,82, que dá 5,31 metros. Este é o perímetro molhado,
que para essa velocidade adotada corresponde às partes da seção em contato com a água. O raio hidráulico é a área molhada por perímetro molhado, 3,49 por 5,31. Temos um raio hidráulico de 0,656 metro. Lembrando que esse valor é suposto para esta velocidade. Agora vamos fazer a nossa conferência. A nova velocidade, vamos aplicar Manningham, onde velocidade é 1 sobre n, vezes raio hidráulico na 2/3, vezes raiz da declividade. Então, o nosso coeficiente de rugosidade de Manningham continua 0,02, substituindo o resto dos valores. Temos que a nossa velocidade calculada é de 0,844 metros por segundo. Ok? É diferente da velocidade inicial adotada, então a gente errou nessa adoção. Mas nós temos um dispositivo para continuar este cálculo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma nova iteração, ou seja, a gente vai repetir todos esses cálculos, mas com uma velocidade igual a 0,844 metros por segundo, que é que a gente acabou de calcular. Se a gente fizer esses processos substitutivos, os valores vão convergindo até chegar no valor real. O resultado da iteração, porque eu não vou fazer cálculo passo a passo com vocês. A primeira velocidade 0,844, a segunda deu 0,876, a terceira 0,869, a quarta 871, a quinta 870 e depois repetiu. Se a velocidade adotada for igual à calculada, nós acertamos. Então, a velocidade daquele escoamento vai ser de 0,870 e para isso ocorrer, nós precisamos de uma largura de fundo de 3 metros e 1 centímetro. Tá certo? Aí, professor, são muitas iterações, dá muito trabalho. Então, eu sugiro aqui, numa prova que tem menos tempo, se não tiver fórmula, vocês só utilizarem 2 casas decimais. E daí o valor convergiria um pouquinho mais cedo, convergiria aqui, ó. Tá bom? Então tá, nós temos a largura de fundo 3,01. Mas o exercício não pergunta isso. Ele pergunta o quanto foi alargado. Então, nós tínhamos 2, a gente alargou um L e chegamos a 3,01, que é a nova largura. Então, o nosso L vai ser de 1,01 metro. Claro que o exercício foi pensado para dar 1 metro, para dar um valor exato. Mas aqui está o resultado mais preciso, tá certo? Então vamos lá, acabamos a segunda parte, vamos para a terceira. Cálculo do número de Reynolds. Aqui é muito mais rápido, mas exige que vocês se lembrem de algumas coisas. Então, determinar o número de Reynolds para uma viscosidade cinemática de 0,894 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Ok? Aqui eu peguei os valores calculados para a última iteração, porque ele quer saber o Reynolds para o canal alargado. O que acontece? O número de Reynolds é dado pela relação entre as forças de inércia e as forças viscosas, ou seja, velocidade vezes o comprimento característico sobre a viscosidade cinemática. Velocidade vezes comprimento característico representam as forças de inércia que promovem a deformação e a viscosidade cinemática são as forças que promovem a resistência. O comprimento característico nós calculamos em tubulações de conduto forçado inúmeras vezes, que é o diâmetro, mas em canais não é o diâmetro, é o raio hidráulico, ok? Que é o que representa aquele canal. Então, o número de Reynolds, velocidade vezes raio hidráulico sobre viscosidade. Substituindo a velocidade que calculamos no processo interativo é 0,870. O raio hidráulico do processo interativo é 0,687. E a viscosidade cinemática é 0,894 vezes 10 a menos 6, que eu botei em números aqui mesmo. Então nós temos o Reynolds de 668.816. Escoamento turbulento, tá certo? Por fim, cálculo do número de Froude. Gente, o que é o número de Froude? Calma, eu botei isso para mostrar que é o que nós vamos começar a estudar nas próximas aulas. Não exatamente na próxima, mas nas aulas seguintes. Então, encerramos escoamento permanente e uniforme. Agora, na próxima aula, vamos trabalhar com escoamento variado, que é um conteúdo muito difícil. Então, eu vou apresentar bem passo a passo, pouco a pouco, para no final começarmos a fazer os cálculos e a determinação das curvas, ok? De remanso e ressalto hidráulico. Então é isso, gente. Se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas, sugiram mais exercícios e até a próxima, gente!